Muito bom dia, nação. Logo cedo, na manhã desta quinta-feira, estamos aqui, dia 1º de fevereiro, primeiro dia do mês. Que esse mês seja abençoado para você, que você tenha um ótimo dia. Você que está tomando seu café da manhã, se preparando para ir trabalhar, para levar seu filho na escola, vamos juntos aqui analisar a imprensa esportiva de todo o Brasil, que rasgou elogios ao Flamengo após a vitória em cima do Sampaio Corrêa. E o destaque dessa partida foi o gol do Gabigol juntamente com o do Bruno Henrique. A dupla de 2019 voltaram a marcar juntos em uma partida. E a festa inigualável em Belém do Pará da torcida do Flamengo, que lotou o estádio, mais de 50 mil pessoas no estádio. Vamos juntos analisar então a imprensa esportiva aqui falando sobre o Flamengo. Tem o Vene Casagrande falando sobre os novos reforços do Mengão. Tem os comentaristas aqui, como por exemplo da ESPN Brasil. Tem o Mauro, e vamos ver aqui uma pequena entrevista também com o Bruno Henrique. Tem muita novidade aqui no nosso canal. Nós vamos falar também sobre as movimentações no mercado da bola no Flamengo. Tem jogador saindo do Flamengo, indo pro Botafogo, hein? Vamos analisar também a notícia sobre Léo Ortiz. Léo Ortiz vem aí pro Flamengo. Vamos ver tudo isso aqui no nosso canal. Mas antes, explode o dedo no like, nos ajude a bater uma meta de 4 mil likes para esse vídeo. Para isso, eu preciso da sua força, da força de quem torce de verdade aqui pro nosso Mengão. E se você não é inscrito no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte. Lembrando que nesse mês de fevereiro, nós vamos sortear 2 mantos do Mengão. Esse aqui, ó, o novo manto do Mengão, mas somente para quem é inscrito no nosso canal. Então se inscreva e ative o sino das notificações, porque quando a gente falar sobre essa oportunidade para você ter uma dessa camisa, você vai ficar sabendo. Então deixa o sininho ativado, tá bom? E também segue a gente nas redes sociais, o link vai estar na descrição do vídeo, tá bom? Vamos então pro vídeo de hoje. Créditos canal Redação Ninho, créditos ESPN Brasil, Vene Casagrande, Ilan e Renato, link na descrição como créditos. Vamos juntos analisar as informações do Flamengo. Vitória do Flamengo, fora de casa, diante do Sampaio Corrêa. O jogo no Mangueirão, lá em Belém do Pará. O Bruno Henrique abriu o placar logo no comecinho da partida, aos 9. E depois, nós vamos ver na sequência o Gabigol fazendo o segundo final. Flamengo 2-0, vitória tranquila, Elton. Foi uma vitória realmente de um Flamengo que era muito superior ao adversário e que conseguiu, jogar no primeiro tempo com muita autoridade. A gente tinha expectativa de ver o De La Cruz com um pouco mais de ritmo, de entrar nessa equipe com mais minutos, o Gabigol sendo titular, o Flamengo explorando muito bem a bola parada, um time que soube jogar muito bem com um campo um pouco mais pesado, A gente pode discutir essa questão de calendário, de estaduais, mas importante para o Flamengo também visitar outras praças, já que o estadual permite. Soube se adaptar bem ao campo e no segundo tempo, o segundo tempo de controle, Acabou sendo uma vitória tranquila da equipe do Flamengo. 2-0, Flamengo vencendo o Sampaio Corrêa, Antero. Olha, foi um jogo em que, de novo, o Flamengo sobrou diante de seu adversário, poderia dizer que levou a sério o primeiro tempo. No segundo, quando percebeu que o Sampaio Corrêa não iria perturbar-lhe, o Flamengo deu uma diminuída no ritmo acentuada, sem correr riscos. O Tite fez várias modificações, continua observando o elenco que tem à disposição, e o Flamengo deixou o tempo correr com os 2-0, que em muitas ocasiões se trata de um placar perigoso, mas não foi nesta. Então é um Flamengo se ajustando, utilizando o estadual para ver qual é o seu potencial para 2024. E pôde acompanhar mais uma vez a força, a trepidação do Mangueirão, que teve mais de 47 mil pagantes e o público total 49 mil e tantos, quase 50 mil torcedores. Eu diria que desses 50 mil, 49.900 estavam do lado rubro-negro. Direto agora para o Tite, depois do jogo. Nós temos um grupo muito forte. E a utilização e as oportunidades, a concorrência para que eleve o nível técnico da equipe, que fez um grande primeiro tempo. Segundo tempo ele oscilou.
mas ela fez um grande primeiro tempo, poderia ter feito mais. E nesses atletas todos disputando posição, mas com nível técnico alto. A necessidade hoje da gente jogar bem e vencer e pontuar e retomar pontuação dentro do Campeonato Carioca. Então, essa pré-temporada e todos esses jogos, ele teve essa importância. Como uma mais, eu vou me permitir. Quando a gente toma gol, a gente fala que está desequilibrado. Quando não se dá nenhuma chance ao adversário, como nós fizemos, ela tem que ter o reconhecimento. Futebol é equilíbrio. A ação defensiva é fundamental para te vencer o jogo. No ano passado nós sofremos em relação a isso. Nós temos que ter essa consciência de recomposição rápida para não dar chance ao adversário. Seja ele o Sampaio, seja ele o Orlando, ou os próximos jogos que possam vir. Agora o grande teste para o Flamengo será no fim de semana. Nós vamos mostrar os gols da derrota do Vasco ainda no Sport Center, mas domingo no Maracanã teremos Vasco e Flamengo. Elton. É um desafio muito maior para o Flamengo. A gente está falando de duas equipes em estágios diferentes de trabalho. Lógico que o Tite tem menos tempo do que o Ramon Dias, mas tem um elenco que se conhece melhor, né? O Vasco vive um processo de reformulação. Tem rodado o elenco como o Flamengo também, mas é muito mais na tentativa de poupar alguns jogadores e ainda tem dificuldades o Ramon de encontrar o 11 ideal e a sua formação ideal, mas o Tite já tem os conceitos enraizados, conhece muito bem esse elenco, e a gente viu isso no jogo contra o Sampaio Corrêa, né? Um time que, de novo, jogou no 4-3-3. É bem verdade que tem essas variações, né? O Bruno Henrique jogando como um ponta pela esquerda, mas funcionando como segundo atacante, acabou fazendo o gol ali, pegando a sobra dentro da área. De La Cruz, a gente imaginava que fosse jogar dessa forma, né? Um meio armador pelo lado direito, mas trazendo para dentro também, criando um pouco mais de volume ali por dentro. O Gerson tendo uma liberdade para cair pelo lado esquerdo, para justamente ocupar essa posição, já que o Tite adora esse jogo posicional, né? Ocupar essa posição que o Bruno Henrique deixava pela esquerda e jogava um pouco mais por dentro. O Arrascaeta com essa liberdade criativa. E curioso, né, que teoricamente, porque o Gerson jogou como segundo volante, só o Pulgar como aquele volante mesmo de marcação, porque o Flamengo enfrentava um adversário que não queria a bola, né? Era um time que tentava jogar no contra-ataque. Então, é um time que já se conhece melhor, tem os conceitos absorvidos pelo Tite rapidamente, não que o Vasco não tenha do Ramon Dias, mas como eu disse, é um elenco em reformulação, com algumas dificuldades, inclusive de encaixe, mas é um clássico, né? E a gente sabe que é o maior desafio dos dois nesse início de temporada, e certamente vai ser um jogo bem equilibrado, justamente pelo recorte do ano, né? A gente ainda tem poucos dias de trabalho desses dois times. 2022 que você e Gabigol não marcam num jogo. A importância, né, de você marcar logo com o Gabigol desencantando aqui em Belém e a importância desse carinho dessa torcida aqui. Cara, a gente trabalha para poder sempre ajudar o Flamengo, né? A gente que joga na frente ali por ter a característica de fazer gols e às vezes a gente não consegue fazer. A cobrança vem, mas o trabalho é sempre bem feito. A gente sempre está desempenhando nosso papel nos treinos e às vezes não acontece, mas a gente sabe também que a gente tem que ter a cabeça no lugar para na hora certa a bola entrar. E o carinho do torcedor aqui no Pará. A gente sabe que a torcida do Flamengo é grande em todo lugar. A gente fica super feliz de estar aqui no Pará, jogar com o calor dessa torcida que nos prestigiou. Desde quando a gente chegou ontem, 2 horas da manhã, o torcedor estava aqui presente no aeroporto, no hotel. A gente agradece o carinho. Bruno, seu tipo de jogo interessante para você, para ritmo, voltar à tua velha forma e buscar a posição de titular que é o que você mais quer, né? Que sempre foi e é um tipo de jogo que dá para buscar esse espaço de novo. Olha, fizemos uma grande pré-temporada, né? E fazia 2 anos que eu não fazia a pré-temporada por causa da minha lesão. Então, cara, eu tô muito feliz de estar podendo entrar em campo novamente depois de um longo período fora.
e jogando 90 minutos, me senti super bem. Claro que no finalzinho cansei um pouquinho, mas faz parte, é normal. Então a gente tem um time muito qualificado. O Everton está jogando muita bola também. Então quem tem essa dor de cabeça é o Tite. Ele falou que não tem problema em ter essa dor de cabeça. Ele é um cara experiente, trabalhou na seleção, sabe lidar com essa pressão, não, com esse jogo ali de ter jogadores de alto nível. Então a gente só tem que fazer o nosso trabalho. Bruno, o que você achou de Belém? Cara, Belém não conhecia. Como eu falei, a torcida desde ontem, o carinho no hotel, no aeroporto. E o Flamengo é grande em qualquer lugar e a gente agradece o carinho. Próximo, Letícia. Vai o Mauro, então. Bruno Henrique, eu queria saber de você o quanto a química com o Gabigol fora das 4 linhas ajuda vocês dois, vocês hoje voltando a fazer gols juntos em uma mesma partida. Queria que você falasse a respeito desse entendimento seu com ele também fora das 4 linhas. Cara, eu e o Gabriel, todo mundo sabe, a gente se conhece faz tempo. E a química que a gente tem fora de campo é a amizade. Então, ele é um cara que eu considero muito e tenho certeza também que ele tem um carinho muito grande por mim. Então, a nossa parceria é de longa data. Bruno, parabéns pelo gol, pela vitória. Como que você está se sentindo fisicamente aí nessa retomada? Você acabou de comentar, né? Já há algum tempo você não fazia pré-temporada. Contrato renovado, buscando a titularidade nesse time que tem muitos craques. Como você se sente fisicamente pro restante do ano? O ano só está começando, né? Nós temos aí mais de 60 jogos ainda. E todo mundo vai ser importante. E os 11 que jogar, mais os outros que ficar fora também. Então, jogo a jogo, os minutos que eu tiver em campo, eu vou procurar sempre dar o meu melhor durante o treino também, fazer os trabalhos que eu tenho feito para poder voltar à forma física de novo. Então, estou me sentindo super bem. Flamengo 2, Sampaio Corrêa 0, gols de Gabigol e Bruno Henrique. Vampeta, Tite começou com os dois e os dois marcaram gols. Eu tava assim, né, Pedro, em casa no Ninho, eu tava botando um pouquinho em cada jogo, botando o jogo do Palmeiras, ou do jogo do Santos e o do Flamengo, né? O Flamengo tem um time, hoje não jogou o Fabrício Bruno, zagueiro, não jogou o Vina, que foi contratado, não jogou Cebolinha, não jogou o Pedro. Pô, entrou com um time super forte, né? O Sampaio Corrêa, a primeira vez que enfrenta o Flamengo na sua história. Belém, estádio lotado. E o Bruno Henrique faz um gol numa cobrança de falta do De La Cruz. O goleiro come mosca, sobra pro Bruno Henrique, o Bruno Henrique faz. Depois uma bela jogada do Arrascaeta, pifou o Gabigol. O Gabigol volta a fazer gol depois de muito tempo, né? E aí fica assim, né? O Tite tem um leque de opções para esse clássico domingo contra o Vasco. Acho que é domingo contra o Vasco, né? O Vasco que perdeu hoje, tomou 2-0 do Nova Iguaçu. E quando o Vasco tá perdendo, eu gosto de ver a cavalaria, né? Deixa eu ver a cavalaria que o Ramon Dias botou. Entrou jogadores importantes, entrou Paê, entrou a zaga Maico com o Léo Pelé. Quer dizer, não foi um Vasco assim... Reserva. Reserva, mas mesclado. Um Vasco 100% reserva, alternativo. E o Flamengo, analisando ao mesmo tempo, eu tava vendo... O Bruno Henrique e o Gabigol jogou o tempo todo. É sinal que no jogo contra o Vasco, o Tite deva começar com Everton, Cebolinha e Pedro. A Arrascaeta jogando muito. É assim, aquele jogo de festa, uma festa total lá em Belém. Só jogadores de qualidade. Uma camisa bonita do Flamengo também, o material que o Flamengo jogou. Então a temporada promete, né? No domingo, esse clássico Vasco-Flamengo. Palmeiras e São Paulo decidindo a Supercopa Rei Pelé. Quer dizer, os estaduais vai começando a engrenar porque... tem a vaga para a Copa do Brasil. O Internacional hoje também perdeu do Guarani com metade da cavalaria. Perdeu com metade da cavalaria. Jogou lá, a base jogou o equatoriano, Ener Valencia, entrou no jogo Ener Valencia, entrou o Alan Patrick, o Arangues saiu jogando. Quer dizer, Alário foi titular. Alário foi titular. Aí eu fico olhando as cavalarias e digo, como é que esses caras estão se portando nos estaduais? O Bahia mesmo jogou quase todo mundo também do Bahia. Everton Ribeiro fez gol. Tudo porque os caras estão sabendo que se não for bem largar o estadual, não atinge a vaga para a Copa do Brasil. É diferente agora, né? Não atinge a vaga para a Copa do Brasil. Então, dos times que jogam a Série A do brasileiro, só tem um que não tropeçou ainda, que foi o Fortaleza.
Os outros 19 tropeçou. Hoje o Criciúma tomou um cacete do Marcílio Dias. O Fortaleza ganhou de novo hoje. Fortaleza ganhou. Fortaleza é o só time Fortaleza que ainda não caiu. Não tropeçou. Quando eu falo tropeçou, porque, por exemplo, assim, o Palmeiras não perdeu, mas o Palmeiras já empatou com o Novo Horizontino. Tô falando, pra mim é um tropeço. Ganha todos os jogos. O Fortaleza ganhou todos os jogos, só o Fortaleza. E aí os estádios estão aí, Rondão, né? Bruno Prado, vitória do Flamengo por 2-0 e o Gabigol, voltando a marcar, acabou o jejum. O último gol de Gabriel Barbosa com a camisa do Flamengo havia sido no dia 20 de agosto de 2023, no jogo Coritiba 2, Flamengo 3. Bruno Prado. Esse jogo, eu lembro, foi a primeira rodada do segundo turno. Até comentei esse jogo aqui. O Flamengo ganhou no fim com o gol do Gerson de longe. Foi primeira rodada do segundo turno. O Gabigol, ano passado, teve um ano bem ruim. Principalmente o brasileiro dele foi muito ruim. No ano ele até tem 20 gols. No brasileiro acho que ele fez 4 ou 5 gols. Foi muito baixo para o que ele costuma apresentar. Jogaram os dois, Bruno Henrique e Gabigol. É importante que eles estejam integrados ao time. São jogadores importantes. Nesse momento eles são reservas, mas são dois caras históricos no Flamengo. Dois caras que podem decidir jogos para o Flamengo. E cada um fez um gol. O Tite vai ter que levar essa gestão aí de grupo de uma maneira que todo mundo se sinta importante. Claro que nos jogos mais importantes, quem ficar no banco não vai ficar feliz, não vai ficar totalmente feliz. No Clássico domingo, provavelmente vão jogar Everton, Cebolinha e Pedro. E aí vão ver qual que vai ser o rendimento deles. Um jogo com o Sampaio Correia, que é um time que subiu agora para a primeira divisão, é um jogo de um peso diferente. Mas é importante que ele volte a fazer gol, que ganhe confiança, e a disputa por posição depende dele, eles vão brigar no campo ali. Nesse momento, Cebolinha e Pedro estão na frente. Isso dava para ver, claro que é outra situação, né? Eu estou pegando outra situação. Mas na seleção, as convocações do Tite acabam sendo coerentes com o que ele está escolhendo agora para iniciar o ano no Flamengo, né? O Gabigol ele até chamou bastante, só que foi o Pedro para a Copa. Na hora de decidir para a Copa foi o Pedro. O Everton ele chamou várias vezes, o Bruno Henrique ele chamou uma vez só. Então dava para ver que até nos tempos de seleção ele já tinha mais ou menos essas preferências, né? Piperno tá aí, acabou o jejum de Gabigol com a camisa do Flamengo. Dá pra imaginar o Gabigol titular daqui pra frente? Ou tá muito cedo pra falar em Gabigol titular? Tá muito cedo pra gente imaginar, de fato, se ele vai ter ou não sequência como o titular. É claro que ele vai acabar jogando muitas vezes, é um jogador que informa. Ele é muito importante, ele sabe jogar, enfim, a gente já viu ele fazendo coisas incríveis aí com a camisa do Flamengo. Tá um pouco mais fininho, ou seja, fisicamente, ao que tudo indica, ele começa a temporada melhor preparado do que ocorreu, principalmente na de 2023. Agora, eu queria, de novo, chamar a atenção para a estratégia do Flamengo nesse começo de ano. O Flamengo, pela segunda vez, joga fora do Rio de Janeiro, com um público absurdo, mais de 50 mil ingressos. Foi, tudo vendido. Tudo vendido. O Flamengo fez uma excursão até os Estados Unidos, fez, aliás, a reta final da sua pré-temporada fora do país, ou seja, mostrando a sua marca e se comunicando com outro público, ganhando dinheiro com isso. Fez jogos fora do Rio de Janeiro pelo Campeonato Carioca, também ganhando muita grana com isso, contemplando a sua enorme torcida nessas outras regiões. Primeiro jogo no Amazonas, hein? Depois foi no... E agora no Pará. Rio Grande, não, teve no Rio Grande do Norte. Exatamente, Rio Grande do Norte. E contra o Vasco é foda também, né? É Maracanã. Aí é Maracanã, né? Mas, ou seja, tá ganhando dinheiro fora, tá se comunicando com a sua parte da sua torcida que fica fora do Rio de Janeiro, a sua imensa torcida. E assim, isso faz muito bem para a marca Flamengo, né? Então, eu acho que, principalmente em começo de temporada, nessas fases preliminares de campeonatos estaduais, os times grandes deveriam procurar mais essa alternativa. Então, o Flamengo está ensinando para muita gente como fazer, porque todo ano a gente fica assim, hipnotizado por aqueles jogos aí de pré-temporada que os times da Europa, né, fazem na China, fazem em Hong Kong, fazem, por exemplo, em países árabes. E aí ninguém aqui acaba fazendo igual, tentando uma estratégia minimamente parecida com isso. De repente o Flamengo vai lá e resolve fazer. Então eu acho que isso, em se tratando de futebol brasileiro, vai ser um exemplo a ser seguido aí por muita gente. Vampeta, o Gabigol pode sonhar com a titularidade nesse Flamengo? Pode, deve. Ele é o maior ídolo da torcida
do Flamengo, o maior ídolo desse time aí. Passou um mau momento na temporada de 2023. Não só ele, como o próprio Flamengo, né, sem ganhar título nenhum. Ainda assim, na temporada ele terminou com 20 gols. 20 gols, o Gabigol. Vai querer brigar, ele não vai querer entregar o posto assim, de mão beijada pro Pedro e pro Everton Cebolinha. Quando eu falo os dois, o Bruno Henrique também, o Gabigol, foram os dois que fizeram o gol. E o Maracanã lotado no domingo. Domingo, vai ser Maracanã, Vasco e Flamengo, lotado. Um clássico. E aí, quem que Tite começa? Eu acho que Tite vai começar com Everton, Cebolinha e Pedro, porque os dois não entraram hoje. Não entrou hoje, né? Deve ser ali o De La Cruz, o Arrascaeta, foram substituídos, o próprio Pulgar, entrou o Jair. Quer dizer, o Flamengo tem um leque de opções, ó. Já pensou os 4 aí, ó. E os 4 vai fazer gol. Por exemplo, no jogo agora nos Estados Unidos, nessa pré-temporada, Cebolinha fez gol e Pedro fez gol. Volta pro Brasil, Gabigol, saindo jogando e Bruno Henrique faz gol. Então é um leque de opções, todo mundo em forma querendo brigar por posição, né? Vai ter aí várias competições. Olha só que felicidade o Flamengo. Aí você olha o ataque do Corinthians. Ontem o Mano Menezes teve que botar os jogadores da base, cara. Tem que botar os meninos da base pra jogar, né? E o Roberto hoje teve até proposta pra ir embora, não foi. Cara, é proposta da Premier League, né? Da Premier League. Gente, eu falo, ele não é ruim. Cara. Ele tá no time ruim. Ele não é ruim, pô. O pé não compõe até mais, jogador de veloz, rápido. A bola não chega. Hoje eu tava vendo o passe que o Gabigol... Você viu o gol do Gabigol, não? Eu não cheguei a ver, não. O passe que o Arrascaeta dá, o Will Roberto nunca vai receber no Corinthians um passe daquele. O Vampiro. Com esse time aí, o Will Roberto nunca vai receber. O Arrascaeta bota o Gabigol na cara do gol só pra ele finalizar. E ele perdeu confiança. Isso é fatal para qualquer jogador. Você vê, o caso do Gil. O Gil, ano passado, tudo bem, já não é mais o velho Gil e tal, né? O jovem Gil. Mas o Gil, ele tem uma temporada muito irregular, mas também porque ele jogava num time instável. Ninguém segurava, o Gil num tudo. time organizado, certinho, uma defesa protegida, o Gil ainda dá um caldo. E o Santos se beneficiou com isso. O Gil que faz parte aí do... Meu panela. Do Vampeta. Meu bonde. Panela do Vamp. Panela, Gil Manuel. Agora tá chegando um monte de equatoriano aí pra completar o bonde. A Boleda, ele tava comemorando ontem a Boleda, tô ligado, eu vi a foto, vagabundo. Eu vi a foto, a Boleda é foda. Ficou tão triste com o Corinthians você, Vamp, que até esqueceu da grande atuação de Arboleda. A Arboleda sobrou no jogo, né? Eu sabia que o Roberto... E a sua pressão tá fazendo tanto efeito aqui no ar que o São Paulo vai até renovar o contrato dele, vai ganhar um aumento salarial. Tem que dar, o homem precisa. Só tem que lembrar dos parceiros, né? O maior salário tem que ser o Arboleda São Paulo. Você tá maluco? Ô, Casares, presta atenção. Mas tá aí, o Flamengo, Bruno Prado, só pra gente colocar um ponto final e continuar destacando essa equipe do Tite. O Gabigol, como disse o Vampeta, concordo com ele. Se colocou hoje, eu até tava dando uma checada aqui, porque ele não tirou o Gabigol do jogo. Nem o Bruno Henrique. Os dois jogaram os 90 minutos. Se ainda tivesse tirado os dois, podia ainda ter algum indício de que essa dupla poderia enfrentar o Vasco. Mas como jogou 90 minutos, já começaram jogando, eu acho, aí concordo com o Vampeta, vai de Cebolinha e Pedro. Sim. O Flamengo, no segundo tempo, ele recua e chama mais o Sampaio Corrêa para o seu próprio campo para sair em velocidade. Conseguiu fazer algumas jogadas assim, entrou o Luiz Araújo na ponta direita, passou a jogar com 2 pontas, ele e o Bruno Henrique, o Gabigol no comando do ataque, e o tripé no meio com o Alan, Arrascaeta pela esquerda e o De La Cruz pela direita, para o time sair em velocidade. Em alguns momentos, essa transição não foi rápida o bastante, em outros, o desfecho da jogada acabou sendo ruim, né, com finalizações ruins, mau aproveitamento de bolas cruzadas na pequena área que poderiam ter resultado em gol. Então acho que mudou o comportamento no segundo tempo. E o próprio Sampaio Corrêa mudou, que começou a sair mais para o jogo, a usar um pouquinho mais. O atacante tem que marcar, o meia tem que marcar, todo mundo tem que pressionar para recuperar a bola. Se for assim, você vai ter que ter um time com quantos volantes para recuperar a bola e entregar na mão de um gênio que resolve sozinho. Não existe mais o futebol compartimentado entre os que criam e os que desarmam, não. O que desarma tem que ter qualidade no passe. Isso no mundo ideal, é o que você procura, é o que um time de futebol com dinheiro, como o Flamengo tem, procura. O jogador de meio campo que desarma e sabe jogar. O Pulga faz isso. O jogador mais à frente que joga, mas também desarma, dá combate, briga pela recuperação da bola. Com o Jorge Jesus todo mundo fazia isso, por exemplo. É importante que façam com outro treinador. Depois de Flamengo e Sampaio Corrêa, né? Um jogo que eu achei até bom no primeiro tempo. O segundo deu uma desacelerada, ainda teve chances para fazer gol, mas perdeu muito gol, né?
O time adversário é muito fraco, mas já deu para ver o bom futebol do Flamengo. Acho que o adversário era fraquíssimo e acho que tem a opção de coisa que a gente vai ter que conversar, principalmente sobre as opções do Tite, né? Ele hoje botou o Gabriel e o Bruno Henrique, né? Cada um fez um gol. Eu acho que ele teve várias oportunidades, né? Não foi só o gol. Mas ele precisa... O Gabriel tem uma coisa que eu não me conformo, cara. O Gabriel tem que treinar a perna direita, cara. Um jogador do nível dele não pode se basear só na canhota, pô. Aquela bola que o De La Cruz meteu para ele, se ele tem a perna direita, ele bate direto e faz o gol. Se tá o Pedro ali, o Pedro faz aquele gol. Mas aí ele foi se ajeitar todo para a canhota, dominou e quando foi bater, o zagueiro estava em cima. Pedro tem muito mais qualidades, perna menos gol. Pedro titular sem mais. Juan, essa eu acho que é a grande dúvida do Tite para o jogo contra o Vasco. Eu prefiro o Thiago Maia ao Alan. Se em um determinado momento o Tite entender que precisa de outro volante, marcador, eu prefiro que seja o Thiago Maia ao Alan. Ou, se o Thiago Maia for embora, outro volante que o Flamengo traga. O Alan não marca ninguém, gente. O Alan não marca ninguém. O Alan só faz falta. O Alan foi envolvido umas 2 ou 3 vezes hoje pelos jogadores do Sampaio Correia. Então, cara, o Alan, para mim, até agora, não disse que veio. Tomara que ele ainda... mas ele jogou pouco tempo, se machucou, vinha de um tempo parado, tem que ter paciência. Tomara que seja isso e que daqui a pouco ele comece a mostrar o futebol que fez o Flamengo pagar uma fortuna por ele. Eu não vi esse futebol ainda. Aliás, não vi nem no Fluminense quando ele passou aqui. Ele era um volante mediano. Mas ele dá uns passes verticais. Quantos passes verticais ele dá por jogo? 1, 2? Quantos chegam ao destino? Agora, marcar que é bom, ele não marca. Ele é fraco na marcação. Acho que se for para jogar com mais um volante, é melhor o Thiago Maia ou o cara que o Flamengo trouxer, porque o Alan não me convence. O Flamengo criou bastante hoje. O Flamengo precisa, se o Flamengo quiser voltar a ter um ano como foi 2019, ou pelo menos como foi 2022, o Flamengo precisa começar a aproveitar muito mais as chances de gol que ele tem. O Flamengo criou hoje várias oportunidades de gol. No primeiro tempo, então, várias. E mesmo no segundo, pelo menos umas 3. Só que é aquele velho problema do Flamengo. O Flamengo cria, mas desperdiça muito. O Flamengo desperdiçou muitas chances de gol hoje. A mais clara para mim é aquela do De La Cruz, que botou o Gabriel livre na cara do goleiro, e o Gabriel, por não ter perna direita, por não trabalhar o chute de perna direita, preferiu dominar para matar para canhota, e aí o zagueiro chegou. Mas houve outras. Houve foi uma cobrança de falta ensaiada, que eu achei até legal, que o Gabriel ficou ali junto da cobrança de falta, eu não entendi. O Gabriel tem que ficar no rebote, pô. Ele não vai bater, ele não é cobrador de falta, mas ele cobrou curtinho para o lado, e o Arrascaeta bateu, e o goleiro fez uma defesa com os pés. Teve uma outra chance que o Wesley foi ao fundo. Foi o Wesley ou foi o Arrascaeta? Agora estou em dúvida. Enfim, foi uma jogada pela direita que a bola foi cruzada. Não, foi o Wesley, porque o Arrascaeta estava dentro da área. O Wesley cruzou, o Gabriel, em vez de entrar batendo, de novo não entrou batendo porque não tem a perna direita e a bola vinha da direita. Ele deixou, fez um corta-luz e a bola sobrou no Arrascaeta. E o Arrascaeta, em vez de encher o pé, tentou dar um toquinho para colocar a bola no canto e botou na mão do goleiro. Enfim, o Flamengo criou várias chances de gol. Não acho que o problema tenha sido falta de chance de gol, não. Só que se a gente for lembrar, isso foi um dos grandes dramas do Flamengo no ano passado. Ele criava e não fazia. Ou não fazia o suficiente. Isso num jogo contra um adversário mais forte, você pode acabar perdendo o jogo. Isso é uma coisa que o Tite precisa resolver. Mas eu acho que vamos assim dizer, se firmar o meio-campo com 4, o Gabriel tem mais chance. Porque aí o Gabriel pode jogar como jogava com o Jorge Jesus. Ele hoje não jogou assim, mas ele pode jogar assim. Ele pode vir da direita
que era como ele jogava com o Jorge Jesus. O Gabriel com o Jorge Jesus nunca jogou enfiado dentro da área. O grande barato daquele time de Jorge Jesus é que o Gabriel e o Bruno Henrique vinham os dois dos extremos, tabelando, fazendo o diabo a 4. Com 4 jogadores no meio campo, a tendência é que ele jogue assim. Mas ele hoje, por exemplo, o Tite pediu mesmo que ele ficasse mais centralizado. E aí ele tem mais dificuldade. Mas eu concordo com você. Gostei muito de ter visto hoje gols do Gabriel e do Bruno Henrique. Porque eu achei que eles estavam sendo sacaneados pelo Tite. Não intencionalmente, mas, porra, só entravam depois que tinham desarmado o meio campo. Só entravam quando estava o time baba em campo. Aí é complicado. Eles hoje jogaram desde o início e jogaram o tempo todo com, sei lá, metade do jogo ou mais, 2/3, com o meio-campo forte. Aí a bola chega. Aí eles fazem gol. Os dois fizeram gol. E poderiam ter feito mais. O Bruno Henrique teve umas 2 ou 3 chances que ele ia entrar livre. Aí o Davi Luiz meteu o bico da chuteira. A outro zagueiro cortou no final, que ele ia entrar e fazer o gol. Teve uma cabeçada que ele também cabeceou, mas o goleiro pegou. O Flamengo teve uma outra cabeçada do Davi Luiz, completamente livre, que ele cabeceia e bota o goleiro faz uma boa defesa. Enfim, chances, o Flamengo teve várias, mas não conseguiu transformar a maioria em gol. Vamos lá, galera, vamos falar sobre o jogador que está deixando o Flamengo e está indo para o Botafogo, e não é o Mateuzinho. Inclusive, sobre o Mateuzinho, a resposta que eu acabei de ter aqui, a pessoa me mandou agora, foi o seguinte: está forçando para ir para o Corinthians, mas o Flamengo não quer fazer negócio com o Corinthians. Então, a vida do Mateuzinho segue indefinida depois do Botafogo ter tirado o time de campo, tá? O Botafogo tirou o time de campo, não quis mais negociar, até porque o jogador recusou o Botafogo. A bem verdade é essa, né? Deu prioridade ao Corinthians. Eu acho que a postura do Botafogo foi correta. Se o jogador não topou o projeto em nenhum momento, sempre deu prioridade ao outro clube, por que o Botafogo tem que ficar tentando a contratação desse jogador? O Mateuzinho quer ir para o Corinthians, está forçando o Corinthians. O Flamengo não quer fazer negócio com o Corinthians. Em cima disso, muita gente me perguntou sobre o Pablo. Ontem a gente falou que o Corinthians, de fato, demonstrou interesse no Pablo. Demonstrou, o Flamengo não quis abrir negociação. Pelo contrário, o Flamengo não quer fazer negócio com o Corinthians. A relação ficou estremecida depois da situação envolvendo o próprio Mateuzinho, a nota oficial que o Corinthians soltou, criticando o Flamengo, botando a culpa no Flamengo pela não permanência do Mateuzinho por lá. Então a negociação subiu no telhado em relação a Pablo, porque o Flamengo não quis conversar com o Corinthians. Mas veio um outro clube que o Flamengo tem uma ótima relação, o Flamengo quis e já fechou a situação. Inclusive o Corinthians vai atrás do zagueiro Lianco, tá? A informação que eu tenho é essa, vinda lá do Corinthians. Vai atrás do zagueiro Lianco. Venê, nós não avançamos no Pablo, o Flamengo não quis avançar na negociação, estamos pensando no Lianco. E o Pablo está indo para o Botafogo, por empréstimo, sem opção de compra, como acabamos de soltar aqui nas redes sociais. O Botafogo acertou a contratação do zagueiro Pablo junto ao Flamengo por empréstimo. Documentos, inclusive, já foram trocados entre os clubes. Empréstimo de graça e sem opção de compra. Corinthians sondou, mas não avançou. O Santos quis, com direito à ligação do técnico Fábio Carille, mas a situação não avançou. O Alvinegro Carioca, na visão do atleta e seus representantes, foi a melhor opção. E por que foi a melhor opção? Ele continua tendo um contrato com o Flamengo, ao que ele não queria abrir mão. A verdade é essa, o contrato dele com o Flamengo é maravilhoso, gente. Um bom salário, ganha em dia. Ele vai abrir mão disso? E no Botafogo ele continua no Rio de Janeiro. Não tem processo de mudança, algo que ele não queria. Não tem processo de readaptação em outro lugar, algo que ele não queria. E no Botafogo ele vê a oportunidade perfeita para continuar jogando. Aqui no Flamengo ele não ia jogar. Quando eu digo aqui no Flamengo, mencionando Rio de Janeiro, mas o Botafogo também é aqui. Mas enfim, no Flamengo ele não seria utilizado pela comissão técnica do Tite, tanto é que não viajou para Orlando. E para o Pablo, maravilhoso. Para o Flamengo, também maravilhoso. Vai deixar de gastar um bom salário durante a temporada 2024 com um jogador que não está nos planos do técnico Tite. E aí o Flamengo contrata outro zagueiro no mercado.
além, é claro, do Léo Ortiz, como o Flamengo vem tentando. Vem aí o Thiago Maia, segue indefinido também, o Internacional tem interesse ainda, mas a situação está indefinida, o Flamengo faz muito jogo duro. E eu acho que o Flamengo faz jogo duro de maneira correta, só pode negociar um jogador se tiver outro encaminhado para a posição. Estamos falando de um ano que tem Copa América, o Flamengo vai ficar 9 rodadas, pelo menos no Campeonato Brasileiro, sem vários jogadores que serão convocados para as suas respectivas seleções. Certo, o Flamengo. Tá bom, galera? Tá, então, nação, as últimas informações do Flamengo. Então, o Mengão ficou com essa vitória importante aí em cima do Sampaio Corrêa. O Flamengo conseguiu. E agora, meus amigos, domingo tem o grande clássico contra o Vasco, né? E aí, vamos ver o que pode acontecer, né? Vamos ver o que vai acontecer nessa partida, porque o Vasco recém perdeu a partida para o Nova Iguaçu e tá se complicando, hein? A situação do Vasco não está nada boa. Vamos ver o que vai acontecer, mas eu gostaria aí do seu feedback, escrevendo aí nos comentários o que você achou do Flamengo, a partida do Flamengo, Gabigol, Bruno Henrique. Escreva aí nos comentários e participe aqui do nosso canal, tá bom? Então é isso daí, nação. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Deixa o seu like, se inscreva no canal. Lembrando a você que nesse mês de fevereiro estaremos, sorteando 2 mantos do Mengão. Para você participar, você tem que estar inscrito no nosso canal. E também, vai no link na descrição do vídeo, tem nossas redes sociais, tanto o Insta como o Twitter, que é o novo X agora. Você vai lá, se cadastra, segue a gente lá, tá bom? Lá a gente está começando ainda. Segue a gente, fica ligado que a gente vai avisar você o que você precisa fazer para você concorrer. Tamo junto, nação! Obrigado por você estar aqui. Deixe seu like e a gente se vê no próximo vídeo.